Já saiu. Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindas. Comadre, boa noite. Nina maravilhosa, como você tá? Iniciando aqui mais uma live do meu projeto, Conhecendo Autoras Nacionais. Daqui a pouco a nossa convidada aparece aqui. Vou só esperar mais um pouquinho, porque vocês sabem que o Instagram demora a entregar para as pessoas. Enquanto isso, vão aí convidando as pessoas para estarem participando. Boa noite, Kev Figueiredo, acho que é isso. Boa noite, sejam bem-vindas. Então, já já a gente inicia aqui. Como toda vez que começa, né, a live, eu faço a indicação de um livro para vocês. Hoje eu vou fazer a indicação deste livro aqui, ó, que é da autora Cláudia Castro. Esse livro aqui, ele é de poesia, né? A Cláudia, ela escreve livros sobre máfia, sobre romance. Seja bem-vindo. Ela escreve livros sobre máfia, sobre romances, né? E ela escreveu este livro aqui sobre poesia. Então aqui deixo uma indicação para vocês que gostam de poesia. Entrem lá na página da autora Cláudia Castro, que vocês vão estar conhecendo um pouco do trabalho dela, tá? É muito gostoso, eu tava lendo aqui, né? Olha que delícia, gente. Tem uns que são pequenininhos, vocês vão gostar bastante. É um livro lindo, inclusive para você dar de presente, né? Na verdade, a Cláudia, na Bienal de São Paulo, a minha cunhada foi. E a Cláudia, eu comprei alguns livros, né, com a Cláudia, através da minha cunhada, e ela me presenteou com este livro. Então, assim, para vocês conhecerem um pouquinho dela. Só aguardar mais um pouquinho, tá? Para o Instagram entregar aqui pra gente. Enquanto isso, se vocês puderem falar, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa. A nossa convidada já está aqui. Vamos iniciar. Essa semana deu uma esfriada, né, gente? Tem hora que a gente tá com calor, tá com frio, é uma loucura, tem que sair com guarda-roupa no carro. Então aqui eu já vou aceitar aqui a nossa convidada. Só pede solicitação aqui para mim, que aí eu já te aceito aqui pra gente já ir conversando. Fazer aquele bate-papo gostoso para vocês conhecerem um pouco da autora. Convidem aí os seus amigos, o pessoal para tá participando. Tá? Vê se chegou aí. Deixa eu ver se ela conseguiu. Ari, faz o favor para mim, ver se você está me seguindo no meu Instagram. Se você não estiver me seguindo, eu não consigo te aceitar na live. Aconteceu isso com as Judantas. Aí eu não consigo. Olha, eu estou tentando te enviar o convite e não aceita. Não está aceitando. Sejam todos bem-vindos. Eu iniciei falando do livro da autora Cláudia Castro. É um livro de poesias, né? Então, para quem gosta de poesias, é uma indicação para vocês. Eu também fiz a indicação
de um livro sobre reflexologia. Meu Deus. Olha, começou a aparecer. Aê! Entrar pelo celular, porque pelo notebook realmente não, nem você consegue me enviar e nem eu consigo pedir para participar. Quando você falou de enviar pelo notebook, eu falei, se ela conseguir, eu vou pedir para ela me ensinar, porque eu também não consigo fazer pelo note, eu só consigo fazer pelo celular. Não consegui, é muito mais confortável pelo notebook, né? Pois é. Tem uma visão mais ampla, mas não teve jeito. Tive que pedir fazer pelo celular mesmo. Olha, então, seja muito bem-vinda. Fico muito grata de você conseguir um espacinho na sua agenda para participar desse projeto. Esse projeto eu iniciei o ano passado, né? Que a minha intenção é para que as pessoas conheçam as autoras nacionais mesmo, para que dê essa oportunidade de conhecer essa literatura maravilhosa que a gente tem aqui. Então, aí eu decidi o ano passado fazer esse projeto. E de lá para cá, sim, fui muito abençoada, porque eu consegui várias autoras que aceitaram participar do projeto. E aí, com isso, as pessoas que assistem vão conhecendo, né, um pouco da história da autora, dos seus trabalhos, conhecendo um pouco assim, até da carreira que a autora escolheu, qual a profissão que ela decidiu seguir. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso. Então, seja bem-vinda. E eu gostaria de deixar esse espaço aí para você falar um pouco com o pessoal e se apresentar. Eu acho que deu uma travadinha. Eu acho que deu uma travadinha aqui, gente. Vou convidar ela novamente. Caiu. Pronto, enviei. Desculpa, meu. Imagina. Na verdade, eu fui trocar de lugar o suporte, porque eu achei que tava ruim a luz. E aí saí, não sei o que aconteceu. Fica tranquilo, eu sou dessas, viu? Sou Ah, dessas menina, que vai apertar um lugar, meu dedo aperta no outro, então fica muito tranquila, tá tudo em atrapalhado. casa. Nossa. Eu estava contando do projeto, né? Falando do projeto, e aí eu falei que eu deixaria agora um tempinho para você se apresentar para o pessoal. Então, queria agradecer aí pela oportunidade, né, por você ter me convidado. É sempre muito legal, assim, quando a gente vê que pessoas apoiam a literatura nacional, que é sofre tanto preconceito, né? Tem muita gente, assim, eu participo de muitos grupos de leitores, né, no Facebook e grupos de WhatsApp, e a gente vê muito pessoas falando mesmo assim, eu não leio livro nacional. Isso não é uma coisa incomum, assim, a gente se depara com isso todos os dias. Então, assim, eu queria te agradecer pela oportunidade, queria pedir desculpa, gente, pela minha cara, que eu tô super cansada. Hoje eu saí o dia inteiro e eu, assim, eu não tô mais acostumada, sabe? Eu fico muito em casa, porque eu fico sempre para escrever e tudo mais. Então, eu não tô muito acostumada com essa rotina de rua. E quando eu saio, eu fico super cansada. Aí eu nem botei uma maquiagem nem nada, vim de cara limpa mesmo. Falei, deixa. Pessoas que vão gostar, gostam dos meus livros, não gostam da minha carinha, não. Eu sei que eu não tô com a melhor carinha, mas tá bom. E é isso. Então, você queria que eu me apresentasse, né? Sim. Então, para quem não me conhece, eu sou Ari Nascimento. Estou há pouco tempo aí, tenho 2 anos de carreira, um ano atuando só como escritora mesmo. Antes de ser escritora, eu atuava como farmacêutica. Eu trabalhava numa farmácia de manipulação há muitos e muitos anos. E aí, do nada, surgiu assim essa coisa da escrita. Assim, eu lia muito, eu gostava muito de ler. E durante a pandemia, as coisas ficaram muito difíceis para todo mundo, né? E aí eu senti e eu não estava conseguindo ler nada, eu tava com uma ressaca assim tremenda. E eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, não tem como assim, no meio de uma pandemia, eu trabalhando como farmacêutica, preocupada com um monte de coisas. E aí eu resolvi escrever. E acabou dando muito certo. E eu fui, né, escrevendo. E quando eu vi que tinha dado muito certo, eu deixei a farmácia para me dedicar integralmente ao trabalho de escritora. Então, assim, não tem muito tempo, mas graças a Deus aí eu já atingi um público muito fiel, muito legal. As meninas já estão em peso aqui na live. São muito queridas. Deixa eu desligar aqui. O ruim de celular é isso, ó, entra ligação, entra tudo. As meninas são muito queridas, então, assim, graças a Deus eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer porque eu sou muito, muito abençoada. Assim, em pouco tempo
de carreira eu já tenho tanta gente assim comigo, sabe? Isso é muito gratificante. Verdade, eu acho assim que o apoio dos leitores, né, ajuda bastante essa parte do autor, né? É, Fico é, incentivando, porque tem aqueles leitores assim, estilo, né, a pessoa aqui que surta quando lê o livro, aí a gente surta e vai lá. Então, assim, a autora fala, ai, que legal que você gostou dessa parte, e dá opinião, que eu falo que tem que dar opinião, mas com respeito, né? Porque vai ter é. gostos e gostos, nem sempre a gente vai agradar todo mundo, mas a pessoa quando for falar da sua opinião, ela tem que ser, ter o respeito com o autor, né? Então, assim, eu vi que você tem bastante livro escrito, menina. E Peraí, só um minutinho, gente, que meu cachorro tá comendo o meu notebook. Peraí, rapidinho. eu já tirei a minha porque a minha ronca. Então, eu falei, vou Ó, tirar, porque senão o pessoal vai achar que eu tô roncando aqui na live. gente, o Dudu é uma bênção, sabe? Olha, tá comendo o notebook do pai, não é nem o meu, é o do pai que tá aqui em cima da cama. Mas Peraí. olha, Peraí, que o Dudu. Gente, não sei nem onde que eu vou ficar aqui no colo mesmo. Gabi, eu sou o seu estilo, eu sou surtada também. Quando eu leio uma história que eu surto. É, Tem eu história que eu. sempre Eu sempre falo para as minhas leitoras assim que elas são, na verdade, a minha fonte de inspiração. E isso assim, isso para mim é uma verdade absoluta. Eu não sei quanto as outras autoras, mas para mim, inspirar alguém é muito inspirador. Então assim, nada como as meninas sempre falam, os seus livros me salvaram de um momento difícil. Eu fico bem quando estou lendo seus livros. Eu me curei, eu saí de uma depressão. Isso tudo é muito inspirador. Foram esses relatos que foram me fazendo ter cada vez mais certeza e segurança de que era realmente isso que eu tinha nascido para fazer. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas de alguma maneira. Né? Eu sempre sonhei com a psicologia, sempre quis ser psicóloga, mas eu optei por fazer farmácia porque eu já trabalhava há muitos anos em uma farmácia de manipulação, então eu já estava totalmente familiarizada. E farmacêutico também ajuda as pessoas, né? É uma profissão muito bonita que eu amo, inclusive. Não estou atuando no momento porque eu precisei escolher. Teve um momento assim que não teve como manter os dois. Eu tentei muito manter as duas profissões, mas chegou um ponto que eu não estava 100% em nenhuma das duas porque eu não estava conseguindo administrar meu tempo. Então eu tive que escolher e eu escolhi o que no momento era mais, assim, estava sendo mais gratificante para mim, né? Até porque era novidade. Farmácia eu já trabalhava há 17 anos e escritora era uma coisa nova. E assim, eu sou muito ligada aos meus leitores. Nós somos muito próximos, assim. É, algumas amizades mesmo, assim, leitores que eu conheci, que já estão comigo ali há muito tempo, que acabam se tornando amigos mesmo. E isso, assim, é imprescindível. Eu acho que o contato com os leitores, essa coisa especial, eu acho que isso é fundamental. Sabe, às vezes elas falam, você foi a primeira autora que me respondeu no direct, você interage. Eu falo, eu não sei como pode, eu não sei como que os autores não respondem, porque isso é meu combustível, sabe? Eu adoro, quer ver? Um dia maravilhoso para mim é o dia de lançamento. Que fica aquela loucura e todo mundo no direct, no Instagram, no Facebook. Cara, isso pra mim, assim, é um dia feliz, assim. Eu adoro essa agitação de lançamento, esse contato com todo mundo, sabe? Essa coisa, assim, essa proximidade com os leitores, pra mim, é fundamental, assim. Às vezes eu tô desanimada, tem dia que eu tô meio desanimada, não tô muito bem pra escrever. Aí eu entro no grupo, elas começam a falar e não sei o quê. Aí a animação delas me anima e aí eu pego e vou escrever. Entendeu? Então eu acho que isso é fundamental. Para mim é fundamental. Eu imagino mesmo, né? Várias autoras que eu conheço, elas falam a mesma coisa. Que essa entrega que o leitor tem com o autor, que vai lá, que fala, olha, eu vi seu livro, gostei, eu surtei em tal parte, isso realmente incentiva, né? Você a querer sempre melhorar mais, né? Porque eu falo assim que tudo é um aprendizado também, né? Vai ser, com certeza, quando a gente chegar lá na frente, você chegar lá na frente daqui a 10 anos, você olhar o seu primeiro livro e falar assim, nossa, escrevi mesmo isso, poderia ter melhorado. Mas é o seu aprendizado, né? É todo um caminho que você vai percorrendo. Isso já acontece. Tipo assim, o meu primeiro livro, quando eu leio, eu falo assim, ai, gente, que vergonha, tá muito amador. Assim, apesar de ter pouco tempo, de ter 2 anos, assim, eu já vi, modéstia à parte, assim, as pessoas também comentam, eu já vi uma evolução imensa, assim, na minha escrita, sabe? Graças a Deus, né? Porque a gente tem a tendência, a gente quer sempre melhorar. E assim, Sim. não é que o livro seja ruim, né? O primeiro livro, mas assim,
Qual hoje, foi o com a nome do primeiro? experiência que eu adquiri, eu poderia escrever algo melhor. Mas assim, eu gosto, as meninas gostam muito. Tem meninas que ainda acham o primeiro livro ainda é o favorito. Mas assim, eu com o meu olhar crítico hoje de escritora, eu acho que eu poderia escrever melhor esses primeiros livros. Mas assim, eu amo todos, mas assim, a tendência é quanto mais você vai ficando experiente, quanto mais você vai escrevendo, vai ficando mais fácil e vai ficando mais, assim, uma coisa mais bem feita. É porque eu tô sempre fazendo cursos, eu tô sempre lendo, eu tô sempre buscando me aperfeiçoar, né? E como a Tatiana Amaral falou uma vez para mim, uma coisa que eu nunca esqueci do curso que eu fiz dela, ela falou, olha, 70% é talento e criatividade, 30% é técnica. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre, independente de você ter uma mente criativa, você tem que estar sempre buscando aperfeiçoamento. E é isso que eu tenho feito. E graças a Deus, eu tenho visto a melhora vindo gradativamente. Assim, eu fico muito feliz com isso. Olha, que top. Qual foi o nome do seu primeiro? Meu primeiro livro foi meu marido Mafioso 1, Mateu e Melissa. Foi o primeiro livro que eu lancei no Wattpad na época. Ah, E aí, depois de um tempo, o pessoal gostando né? muito, exatamente. E Olha, aí ele foi para a Amazon, já ganhou até uma segunda capinha nova. As meninas adoram, assim, a Carlinha falou agora, é maravilhoso. ah, tá. Eu gosto também, mas eu A acho que capa poderia nova estar. é essa, né? Não, essa é a do 2, Essa do essa é a do dois. 5. A 5 cinco. livros. É, Nossa, a gente. 9 é essa douradinha mesmo que você tinha mostrado, que é a loura. Essa já é a versão nova. Isso, essa É. não é a primeira capa, já é a segunda, é a capa nova. Ah, Que eu adoro. legal. Lindas capas. Você fideliza com um capista só ou você gosta de cada projeto que Não, você e tem a oportunidade de conhecer? com a minha capista, assim, eu sou uma pessoa que quando eu começo com uma pessoa e aquilo dá certo, eu grudo naquela pessoa, assim. Quem faz a minha capa é a Lace Designer, e aí eu gostei tanto das capas e tudo mais, que hoje em dia ela faz toda a minha parte, não só ela, né? A ID Assessoria, que é a assessoria que ela faz toda a parte de marketing do meu Instagram, assim, Facebook, Instagram, todas as artes, as capas, diagramações e todo o perfil do meu Instagram é ela que faz. Ela fez o meu logo, né? O meu logo que eu uso aí na minha rede social. Ela fez Né? Então, o meu realmente, o trabalho dela é maravilhoso. E aí trabalho. eu E além perguntei, porque tem autoras que gostam, né, de aproveitar assim, cada projeto, eu faço um, a não ser que seja uma série, uma trilogia, eu faço com a mesma, porque tem uns segmentos de capa, né? Mas é, é legal exatamente isso. Eu também acho nisso. Quando dá certo, a gente tem que apostar. ela já entende meu gosto, assim, ela já sabe. Ela fala assim, ó, fiz um banner que você vai amar. Ela manda e eu realmente amo, porque a gente se entende, ela já conhece totalmente o meu gosto, ela sabe do que eu gosto, ela já tá totalmente inteirada. Então, pra mim foi perfeito, assim, quando ela falou, ó, vou fazer uma coisa que você sempre me pediu. Eu falei, o quê? Ela, vou fazer tua assessoria de marketing. Eu falei, ó, festejei. Porque eu acho muito importante, eu acho que o marketing bem feito, ele ajuda muito. Eu acho que tem uma galera muito boa aí, uns autores muito bons, mas que não tem tanta visibilidade, porque não tem essa. Não que as pessoas não queiram, né, gente? Às vezes não tem como. Às vezes as pessoas não têm condições de fazer, né? Então, assim, o marketing ele ajuda muito a abrir portas. Assim, uma boa apresentação faz toda a diferença. Eu sempre fui muito preocupada com isso. Eu sempre gostei muito disso. Então, assim, para mim é imprescindível. Eu fiquei muito feliz quando ela assumiu a parte toda do marketing. Eu falei, respirei aliviada. É muito Isso bom. é bom. Hoje eu tenho uma moça também que me ajuda na minha rede social, mas porque é muito corrido, trabalho muito, então Né? eu não consigo, né? Ai, tô dando tosse. Mas ela me ajuda bastante. E às vezes eu surto assim, aí eu começo a postar algumas coisas. Ela, Janaína, calma, pensa para postar, tenha calma, Lisa, tem que ter uma sequência. Aí ela vai falando tudo sobre seguidores, sobre isso, o que que você pode fazer para melhorar. Porque às vezes a gente vai fazendo o que a gente acha legal, né? E aí ela fala: olha, isso aqui é legal para você, você tem que ir devagarzinho, mas vamos postando aqui essas coisas, vamos ter uma identidade visual para você. Então é muito interessante esses partes que a gente vai aprendendo, né? Hoje eu tô, como eu te falei, faz pouco tempo que eu iniciei nessa parte de fazer live com autoras, né? Não tenho muitos seguidores, mas eu também sou daquela pessoa que se quando tiver muito seguidor na minha página, é porque eu alcancei cada um ali. As pessoas estão vindo para minha página porque querem saber o que eu estou fazendo, não porque eu comprei, eu não consigo, não é o meu estilo, né? Muito orgânico. Eu também, assim.
Graças a Deus, eu me orgulho em dizer que, assim, tudo meu é orgânico. Os seguidores, os comentários nas fotos, as curtidas, as avaliações na Amazon, tudo meu é orgânico. Sabe por quê? Eu não tenho nada contra quem faz, quem participa de Aham. grupos, mas assim, eu quero conquistar aquilo ali de verdade. Não tem pra mim o mesmo sabor se eu ver uma postagem minha com 1.000 comentários que foram, entre aspas, combinados. Eu prefiro uma postagem com 10 comentários orgânicos de pessoas que sentiram vontade, foram lá e comentaram, do que uma postagem com 1.000 comentários que você vê uma coisa artificial, porque tem muito que você vê lotado de comentário e você vê a pessoa vai lá, tem uma resenha. Aí você vai ler os comentários, adorei sua resenha. É repetitivo, porque não é uma coisa que a pessoa sentiu para escrever. Então, assim, pra mim pra mim não vale a pena. Eu prefiro uma coisa orgânica mesmo, alguém que leu, gostou e foi lá e escreveu de coração. Pode ser 6, mas são 6 meus, são 6 que são verdadeiros, sabe? Não critico quem faz, não tenho nada Não, contra, mas eu prefiro ter. é como eu também não critico, né? É escolha de cada um. Sim, Eu não faço. Que nem a Carla falou, ganhou mais um seguidor. Carla, você não tem noção como eu fico feliz. Cada pessoa que entra no meu Instagram, eu fico super feliz e, assim, agradeço de coração cada pessoa que tá ali. Porque realmente é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas venham para a página conhecer o meu projeto, para ver, né, sobre os livros, as indicações, conhecer as lives das autoras. Porque exatamente o que você falou, não adianta eu ter um monte de seguidor, eu posto alguma coisa, não ter nada. Né? Então, assim, fico muito feliz. Ai, gente, às vezes passa uma semana, tem um seguidor. Eu falei, olha, ganhei um seguidor. Eu fico feliz que parece que eu tô ganhando 10.000 entendeu? Mas é a de satisfação. Instagram, né? Com certeza, eu acho que faz toda a diferença. Eu prefiro assim. Esses dias a gente estava lembrando, né, que tem algumas meninas que me acompanham desde o Wattpad e tal. Eu fiz o meu IG, eu lancei o livro num dia e fiz o meu IG no dia seguinte. E aí, assim, eu lembro que uma das meninas que está comigo até hoje, que é a Cris, que ela é minha revisora também, né? Eu falei que eu fui bater lá na portinha dela. Passou pra mim o Instagram dela. Aí eu fui lá no direct, oi, quer ser minha parceira? Eu nem sabia direito o que era ser parceira. Mas eu fui, menina, eu fui muito com a cara e a coragem, assim. Eu não tinha nem 100 seguidores, sabe? A Cris abriu totalmente as portas pra mim, assim. Foi super, sabe? Super, assim, carinhosa. Ela não olhou, assim, uma autora nova, que tem um livro publicado, que tem menos de 100 seguidores. Não, ela me recebeu super de braços abertos e aí ela começou a me ajudar. Foi ela que começou a me explicar as coisas e tudo mais. E assim, e o meu perfil foi crescendo muito rápido. Hoje tem 2 anos de IG e tenho quase 11.000 seguidores. Mas assim, tudo orgânico, sabe? Graças a Deus, as pessoas que conhecem meu trabalho gostam e passam a seguir. Nunca fiquei, sabe? Eu não sou nem muito, as meninas do grupo de leitora sabem. Eu não sou nem muito de postar nada e botar lá no grupo e falar assim, meninas, me dá um biscoito. Às vezes eu coloco para elas verem, né, o que eu postei e tudo, mas assim, nem isso eu sou muito de fazer, porque eu acho assim, eu gosto de deixar todo mundo à vontade, sabe? Vai lá, curte quem quer, comenta quem quer, eu gosto de deixar as pessoas bem à vontade, porque é muito chato essa coisa de ficar pedindo, não sei o quê. Eu não tenho nada contra quem faz, novamente vou dizer. Mas assim, eu prefiro deixar todo mundo à vontade, sabe? Parceiros também. Eu acho que tudo que eu acho que não tem que ser obrigação. Se você é um leitor, se você é um parceiro de um autor, tem que ser prazeroso. Você tem que estar ali para fazer uma coisa. Quando aquilo se torna uma obrigação, um trabalho, uma coisa que, né, você tem um compromisso, você tem hora marcada, se torna chato. Sim. Sabe? Não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas estejam ao meu lado porque elas gostam de mim, porque elas se sentem bem, porque elas querem isso. E não porque elas têm a obrigação, sabe? Ninguém tem obrigação de nada, gente. E eu acho que é até por isso que, graças a Deus, eu não sofro hater nenhum. Eu tenho pouquíssimas avaliações negativas, graças a Deus. Porque a galera que tá ali comigo é porque gosta mesmo. E assim, eu fico muito feliz com isso. Mas é exatamente. Já agradeço todo mundo aqui, que eu tô vendo que bastante gente está me seguindo. Gente, obrigada. Mas eu já fico muito feliz e Total. olha, tá vendo?
Mas é muito legal essa parte mesmo, né? E as pessoas, elas veem a sua entrega, por isso que as pessoas começam a te seguir e continuam, né? Porque não é só seguir, é continuar te acompanhando o seu trabalho, sabendo o que está acontecendo, né? Isso é muito legal. Eu sou parceira de algumas autoras também, e aí eu falo exatamente, né? Teve até uma autora que me procurou e falou assim: quanto que você cobra para a gente fazer parceria? Como que funciona? Você cobra ou não? Falei, de verdade, eu falei assim, se fosse para cobrar, eu não saberia nem quanto cobrar. Eu falei, olha, não cobro. Eu faço mesmo, eu faço a divulgação lá na minha rede social, porque é a minha intenção do meu projeto é esse, é indicar as pessoas para conhecer os autores nacionais. Então, eu não cobro, faço de boa vontade de coração, porque eu amo ler, eu sou apaixonada pelo universo dos livros. Então, eu faço, eu sou beta de algumas autoras. E assim, é muito legal que eu falo assim que isso é mais importante do que dinheiro na vida da gente. Você vai conhecendo e você vai tendo muitas amizades. Então, assim, uma pessoa te indica para outra, aí você começa a conhecer. Olha, eu fiz live com uma autora, a tal autora e falou de você. E a gente começa a conversar. Gente, só isso daí, o conhecimento, você fazer uma amizade aqui, fazer lá, porque as amizades literárias são muito engraçadas. Porque a gente conversa muito assim pelo celular, né? Pelas redes sociais, tudo. Mas quando a gente se encontra, parece que a gente é da família, assim mesmo. A gente já vira best mesmo. Uma amizade muito grande, né? É, Cria uma... eu tenho mais amizade com algumas pessoas que eu nunca vi na vida pessoalmente do que com algumas pessoas que eu convivo. Mais intimidade, mais liberdade, sabe? E, cara, eu sou isso aqui que você tá vendo. Falo pra caramba, falo pelos cotovelos, não ligo pra nada, eu tô descabelada, eu tô sabe, sem maquiagem. Eu sou desse jeito, sabe? filtro, tá? Receba, que é filtro, porque a pessoa também, né, filho, eu fico dando uma ajudinha que fico mexendo. Eu fico Eu nem sei apanhando, porque, porque se eu soubesse eu tinha botado. mulher, Mas eu eu não coloquei sei. um filtrozinho aqui para ajudar, para dizer que eu tô de Eu quero batomzinho. filtro, Porque gente. Sua pele tá boa, minha pele, ó. Gente, isso aqui é essa eu de pele verdade. maravilhosa, filhinha, vamos combinar, não preciso de Ah, nada. não, tá cheio de imperfeições aqui, mas tudo bem. Acho que mês que vem faz 40 anos, acho que tá bom, Olha, eu né? Acho tô que não no tá 2, ruim, não. viu? Tô 42, mas estamos aí. Minha meta é 95 anos e a vida é que lute. Todo mundo é mais Né? novo do que eu. Quem tem alguém mais velho do que eu? Porque todo mundo sempre mais novo que eu. Eu sempre sou mais velha da Ai, rodinha. eu tenho 42. Mas é muito gostoso. Ari, hoje, se você fosse indicar uma pessoa que foi a sua inspiração quando você iniciou, quem você indicaria para as pessoas? Livro, É, autor, você diz? autores. Tanto faz, mulher como homem. Olha, eu gosto muito. Não, não, assim, não foi uma inspiração porque ela não escreve livros de máfia. Mas uma autora que eu gosto muito, assim, que eu sempre amei e hoje eu tenho o prazer de dizer que somos amigas, é a Tatiana Amaral. Tatiana Amaral é uma maravilhosa, assim, sabe? A Tati é super humilde, ela já tem mais de 10 anos de carreira. E um dia eu fiquei igual as meninas falam comigo. Eu chamei ela no direct, ela me respondeu e eu nem acreditei. Porque, pô, Tatiana Amaral é Tatiana Amaral, né? Vamos combinar, 12 anos aí Maravilhosa. de carreira. E ela, assim, é uma pessoa muito. Ela me inspira muito no sentido, assim, da garra dela, da inteligência, da perspicácia. Não em questão muito de gênero, porque ela não escreveu nenhum livro de máfia, Uhum. mas nessa questão de como ela é, da autora que ela me inspira muito, assim. Assim, eu não tenho muitas autoras. Eu lia muito, mas assim, quando eu comecei, eu lia muito livro de máfia, mas no momento. Eu não lembro o nome agora, que eu li um que eu gostei muito, que é. Ai, gente, eu sou péssima com o nome de Eu já autor. li os livros de máfia da Catherine Lacombe, eu Não gosto li. bastante. A trilogia dos Irmãos Mancini, da Jana Perla, maravilhosa. É maravilhosa também. Eu gosto da Érica Martins, que é Adonis, Apolo, livro de máfia, não sei se você conhece. Não conheço, mas já estou marcando o nome dela aqui. Érica Martins, eu gosto muito dela. Tem essa outra, eu esqueci o nome dela. Ela é Destinada ao Capo, o livro dela. Foi um dos primeiros livros de máfia que eu li. Destinado ao Capo. Olha, estou marcando aqui. Destinado ao Destinada ao Capo. Um dos primeiros livros de máfia que eu li, que eu gostei bastante, foi esse. Ela tá falando Irmãos da Máfia. Irmãos da Máfia é o da Érica, né? Que é o Adonis, Apolo. Esse eu lembro que eu li, gostei muito. Mas eu lia muito. Eu era daquele tipo de leitora
que lia um livro por dia, assim, sabe? Na minha fase, assim, mais louca, eu lia. E eu nem olhava nome de autor. Hoje em dia, depois que eu virei autora, que eu peguei essa mania de olhar o nome do autor, mas eu não fazia isso, cara. Então eu li muito livro que eu não sei mais quem é o autor, porque na época eu não olhava o nome de autor. Eu não sabe, eu olhava pelo sinopse, pela capa, pelo nome e lia. Mas assim, eu gosto muito da Cullen também. Ela também não escreve o mesmo gênero, mas eu acho ela inteligentíssima, assim, uma imaginação incrível, sabe? Eu sei que tem muita gente, tem muita polêmica em relação a ela, que fala que ela romantiza algumas coisas, assim, eu tento não ver muito por esse lado, não. Eu sei que autor tem uma responsabilidade muito grande, Uhum. né? Isso, tanto que eu sempre falo para as meninas, assim, que eu até já coloquei isso em alguns livros meus. Bad boy, mafioso, é muito lindo nos livros. Na vida real, o cara não vai tratar você bem porque tá apaixonado, ele não vai mudar por sua causa, ele não vai ser um príncipe com você. Então, assim, então eu vejo muito dessa maneira, eu vejo, é ficção. Mas eu sei que existe, né, essa responsabilidade, que muita gente, né? Mas eu gosto muito dela, assim. Tem gente que odeia, eu gosto. Eu acho que ela escreve muito bem. Babi Sete também, eu amo. O primeiro livro que eu li dela foi A Senhorita Aurora e eu amei muito, assim, Também. gostei demais. Nossa, eu achei muito diferente o plot do livro desse livro. Que eu nunca tinha lido esse plot, assim, em nenhum Ah, livro. então. Então eu gosto muito dela. Eu gostei E dela e também gostei. Falei assim, a idade vai chegando realmente, né, gente? Eu falei que vou até fazer o método Supera que existe, que é um método para ginástica do cérebro, porque às vezes falha, mas tem um livro que ela escreveu que é egípcio, né? Puxado assim para o egípcio. Eu amei o livro. Falhou aqui, mas eu vou lembrar do nome. É internacional, eu sou apaixonada por essa autora. sou péssima com nomes É. e autores. Assim, eu lembro eu lembro dos livros que eu li, assim, os primeiros, que foram assim, de romance, né? Que foi a saga Crepúsculo, né? Todo mundo acho que leu. 50 Tons de Cinza, toda sua da Sylvia Day, que era de Gideon Cross. Eu li também a trilogia O Amante, que tem muita gente que odeia, porque é super tóxico, realmente. Eu li Peça-me o que quiser, mas também nem sei o nome da autora. Eu lembro que esses foram os primeiros livros que eu li, que eu entrei nesse universo, assim, comecei a me apaixonar. E depois eu fui lendo, que eu já não sabia nem mais quem era o autor, não sabia mais nada. Eu só ia lendo. Eu tenho uma lista, menina. Eu fiz uma lista, uma planilha no Excel para me colocar. Para me colocar os livros que eu já li, exatamente para não esquecer, porque realmente é muito livro que vai lendo, né? E assim, com esse projeto que eu tenho, eu acabo meio que lendo um livro por semana. Então, aí eu tenho que colocar lá, porque senão passa muito rápido. Eu falei, nossa, gente, já foi, né? Então, eu faço isso mesmo. Você tá falando da Tatiana. A Tatiana, eu conheci ela pessoalmente, Eu né? Participo do também. grupo dela. A Tati é daquele jeito, gente. Tanto faz estar no grupo, onde você encontrar ela é do mesmo jeito. Gosto demais e todas as autoras que conhecem ela falam a mesma coisa, que ela é uma pessoa que ela te dá, se você pedir um conselho, ela te dá, se você queria uma ajuda disso, não sei como que fazer, ela puder te ajudar. Ela é uma pessoa que não fala assim, eu tenho conhecimento, não vou procurar. Muito rápido, assim, a gente começou a conversar e rapidamente a gente criou um vínculo muito grande, assim, a gente conversa muito, hoje quase todo dia eu converso com ela e eu gosto muito, assim, eu sempre peço a opinião dela em tudo, ela é muito mais experiente do que eu, né, ela tá nessa vibe, nesse ramo há muito mais tempo, e então, assim, a gente sempre conversa muito, ela é meio minha guru, assim, sabe? Fiz alguns cursos dela também, e uma de máfia, eu lembrei, uma que eu li de máfia, nacional, inclusive, que é o Costa eu li, mas eu esqueci o nome, para variar. Mas é um livro de máfia que ela tem, que é muito legal, da Kel Costa eu li também. Já li Cleo Luz também, já li alguns livros da Cleo Luz, que eu gosto bastante. Hoje em dia eu tô lendo muito pouco, porque uma ressaca infinita, né? Então eu tô lendo muito pouco, mas assim, essas autoras aí nacionais, eu sempre li muito nacional. Sempre gostei muito, eu sempre li muito. Kel Costa, Tatiana Amaral, Cleo Luz, Lani Queiroz. Eu sempre li todas essas autoras nacionais, nunca tive esse Estão falando preconceito. aqui Sempre li da muito Nana, né? nacional. É, Estão eu falando. sempre li muito mais nacional do que internacional. Entendeu? Então, assim, eu já li todas essas autoras aí, a Juliana Dantas, Gil Marquesi, eu conheço todas, assim. São todas, assim, eu já li pelo menos um livro, Sui Hacker,
Silmara Isidoro, eu já li livros de todas elas, assim, Tá? gosto de E a todas. Silmara também tem um carinho especial. Para as autoras internacionais, sabe? Eu acho isso maior preconceito, maior besteira. Escrevem lindamente e é isso, tá tudo Antes certo. eu lia muito livro, né, internacional. Tem duas autoras assim que realmente eu sou apaixonada, que é essa da coleção da Irmandade da Águia Negra, né? Não Que eu não sei nem ler o conheço. nome da autora, tá, gente? Que eu não vou nem me atrever. Eu Autora, amo, eu nem sei eu não pronunciar. sei. Então, amo ela e a Julia Quinn, porque eu amo um romance de época também, né? Essa Eu outra, também. Eu ganhei das minhas leitoras o box dela com os 6 livros. Nem acreditei, gente. gente, maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu gosto também, mas assim, depois que eu comecei no nacional, eu não consegui mais largar. Assim, quando sai o lançamento dessas duas autoras, então, quando sai algum lançamento delas, eu ainda compro, mas eu sempre isso, a Aurora da Lotus, o livro da Babi, né? Exatamente. E Maravilhosa. Eu tentei conhecer a Babi na Bienal de São Paulo, mas assim, tá impossível. Lotado, uma fila. E aí eu não tenho muita paciência com esse negócio de fila, eu desisti. Vamos ver se ela vai vir no Rio, se eu vou conseguir, né? então, Mas em São eu te Paulo, perguntava, você vai para a Bienal do Rio? vou para a Bienal do Rio, vou estar na Bienal dia 9 e 10. Vou estar na editora na The Books e na Mavis. Então, eu não sei ainda o dia. Né? Na Mavis a gente está assinando ainda, eu assinei hoje o contrato, mas não tem dia certo ainda, mas eu vou estar com o livro A Menina do Mafioso, A Primeira Dama da Máfia, e o próximo que eu ainda estou escrevendo ainda, já vou estar com ele lá na Bienal também, que em setembro até lá já está. A Menina do Mafioso. Esse livro foi uma explosão, assim. Esses Pois dois é ele últimos, que eu tô aqui nele ainda. Eu tô esses nele, dois tô quase terminando. explosão. A Menina do Mafioso e A Primeira Dama da Máfia foi uma explosão, assim. Eu acho que foram 2 livros que eu fiquei muito feliz com o resultado, ficaram muito legais, porque assim, tem muita gente, cara, que tem preconceito com livros assim, livros de máfia, livros clichês, né? A gente sofre muito preconceito. No outro dia eu estava até conversando com uma autora e ela falou que ela foi dar uma entrevista e ela ficou muito chateada, porque as pessoas zombaram por causa desse gênero clichê e tudo mais, né? Só que assim, o clichê não precisa ser só um clichê. Eu sempre falo isso, né? Os meus livros, em sua maioria, são máfia. Né? Eu tenho atualmente 10 livros de máfia, né? E 3 livros só de romance contemporâneo. Então, assim, só que se você for ler meus livros de máfia, principalmente a partir do Nascidos na Máfia, antes também, né? Eu sempre abordo temas sociais nos meus livros, sabe? Eu falo sobre a violência contra a mulher, sobre drogas, eu sempre procuro conscientizar as pessoas, deixar um pouquinho ali um recadinho, sabe? Porque eu acho isso muito importante, porque os livros mais lidos são os clichês, não tem jeito. Então, assim, a gente pode unir o útil ao agradável. Eu preciso, hoje em dia, é minha única fonte de renda, são os livros. Então, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso estar no mercado, eu preciso que as pessoas me vejam, mas eu também gosto de sempre deixar uma mensagem, sabe? Então, assim, os meus livros, se você for ver, sempre vai ter algo assim, um tema mais profundo, sempre vai ter uma coisa assim um tema, por exemplo, esse o penúltimo, A Menina do Mafioso, ele é um livro baseado em fatos reais. A história da Luna é uma história real, é uma história de uma leitora que eventualmente me contou, não lembro porquê, não lembro como a gente chegou nessa conversa, e ela me contou o que tinha acontecido com ela, e me comoveu muito. Eu acho que na realidade eu já estava com a ideia de escrever algo do tema para Luna. E aí ela falou, olha, eu já passei por isso e tudo. E a partir daí, a gente começou a conversar e ela foi me contando, ela foi relatando tudo que ela tinha passado e eu fui botando tudo no livro. E assim, gente, foi assim uma coisa assim, nunca que um livro mexeu tanto comigo, porque escrever sabendo que aquilo ali aconteceu de fato com uma pessoa, todos os abusos que a aluna sofreu, essa pessoa sofreu, foi uma coisa assim muito marcante, sabe? Eu lembro que tinha dias que eu escrevia e no final do dia eu tava com uma dor de cabeça explodindo, porque de tanto que aquilo tinha me mexido comigo, sabe? Então, assim, eu sempre tento colocar alguma coisa nos livros para poder tocar de alguma maneira as pessoas que já passaram por aquelas situações se sentirem acolhidas
e para as outras pessoas pararem para pensar também, de repente, certas coisas. Então, eu sempre abordo racismo, homofobia, adoção, sempre não, assim, cada livro, né? Violência contra a mulher, sabe? Eu sempre tento botar temas assim para não ser, nunca vai ser só um clichê. Os meus livros eu sempre tento aprofundar eles, tornar uma coisa assim mais profunda, que passe uma mensagem para as pessoas, entendeu? Então, esse daqui da Menina do Mafioso, né? Eu ainda não terminei de ler ele, tá? Não ligo pra spoiler, tá? Sou dessa, pode falar spoiler à vontade. Eu gostei bastante, mas assim, realmente é uma história bem emocionante, né? A gente sabe que acontece isso lá fora, a gente sabe, mas quando a gente pega assim para ler, a gente se emociona, né? Porque assim, me emocionou muito aquela parte que ela fala que ela tá com muita fome, né? Que ela tá com muita fome e ela pega aquela bebida que está na geladeira. Então essa parte me emocionou muito. Eu fiquei. A única diferença é que não foi uma cerveja que ela pegou. Foi maionese que ela comeu. Sabe? Só que assim, eu quis botar cerveja pra, né? Nem sempre não dá pra vezes você encaixar tudo. Mas assim, a diferença foi só essa. Aquilo aconteceu exatamente desse jeito que eu falei. Ela só que não foi, ela não bebeu cerveja do pai, ela comeu um pouquinho de maionese, sabe? E, Então, e a, isso foi a muito cena do emocionante essa cena pra mim, considerando que eu tô congelando. Voltei, gente. tá congelando um pouquinho, sim, tá me dando lag. Mas vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então vamos continuar pra gente ver. Acho que deu uma estabilizada aqui. Mas assim, me emocionou bastante, porque realmente a gente vê o quanto é difícil, né? E, tipo, você vê assim, a pessoa que estava ali para ser o pai, para cuidar, era uma pessoa totalmente, Nossa, envolvida de qualquer sentimento, né? pra mim foi uma coisa. E é uma pessoa que eu aprendi a gostar. É uma pessoa que eu admiro, que eu gosto. Nossa, quando ela relatou pra mim isso, assim, eu fiquei. Aquilo me fez tão mal, me fez muito mal, sabe? Ouvir o que ela falou, ela falando sobre a queimadura, sobre que depois ela ficou com medo de dormir com a mãozinha embaixo do, né? Com medo. Gente, aquilo pra mim. A cena do banho também, que ela fala que ela própria no banho se tocando. Você já deve ter passado essa parte. Sim. Nossa, esse dia que eu A escrevi essa dificuldade que ela tem, né? De se eu não acho que lavar. a gente sabe que é difícil, mas a gente não sabe que é nesse nível. Pelo menos eu não sabia. Entendeu? Eu sei que é uma coisa que marca a mulher para a vida toda. Eu sei que é uma coisa que é muito forte. O estupro, né, o abuso, mas eu não sabia que chegava nesse nível de você própria se tocar e aquilo te incomodar. Então, assim, isso foi uma coisa muito marcante para mim, sabe? Foi muito chocante quando ela falou sobre isso. Eu fiquei muito mal no dia que eu escrevi essa cena. E aí eu falava sempre com ela, ó, se você, né, não estiver bem para ler, se for demais para você, porque eu ia escrevendo e ela ia lendo. E aí ela ia falando se foi realmente desse jeito, como que ela se sentiu, ela betou, né, vamos dizer assim, esse livro. Então, para ela, ó, se for demais para você, não precisa ler, não continua, para. Mas ela leu tudo até o final. Ela sempre me falando ali, ela, ó, aqui eu senti isso, isso e isso. Então, por isso que o livro passa tanta emoção, porque foram emoções reais, narradas por ela, sabe? Que eu só transformei, né, nos textos e tal. Mas, assim, aquilo foi muito chocante para mim, foi a questão desse do banho, a questão da queimadura e a questão também da conversa que ela teve também, aquela parte da conversa com a mãe, né? Que a mãe conta do abuso. Nossa, eu acho que você não deve ter chegado nessa parte ainda, não sei. Eu já estou, na parte que eu estou, ela vai conhecer, ela já está sabendo que a mãe está viva. Então, ela vai estar conhecendo, mas... entre ela e a mãe também foi uma coisa que me chocou muito. Depois que você lê, você me fala, assim, foi muito... Tudo que aconteceu, agora você vai entender o que que aconteceu, por que que a mãe estava longe, sabe? E tudo ali que aconteceu, gente, aquilo ali foi muito... nossa, é uma coisa assim, eu não quero escrever. Porque assim, mesmo que a pessoa não tenha passado, mas quando você lê toda a riqueza de detalhes que foi colocado ali, né? Você imagina todo o sofrimento que aquela pessoa tem, né? Porque assim, ela está destruída, ela tem que se reconstruir para ela tentar ter uma nova vida, né? E a parte assim que eu fiquei vendo, que eu falei, gente, olha, só quem já passou por ansiedade e crise de pânico também, né? Também sente o que ela sentiu naquela hora que eles convidam ela para jantar.
que ela vai saindo. Então, que ela soa, ela começa a ficar, não, não vou, porque a mente quer proteger, a mente fala, não vai, que pode acontecer alguma coisa. Então, tudo isso, assim, foi muito bem escrita essa parte, porque, assim, eu tive crise de pânico, então, assim, o que você estava colocando lá, eu falei, gente, quantas vezes realmente a gente vai deixar o medo dominar, né? Porque, às vezes, a dor é tão forte que você fala assim, é melhor eu não ir, então a gente vai desistir. Quantas coisas eu já não desisti pelo medo, né? Então, assim, às vezes é o medo que os outros falam, ai, que medo idiota. Tem medo de elevador? Que medo idiota. Para quem não tem medo, é normal, é idiota, mas para quem tem, só sabe quem sofre. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar assim, olha, que medo besta que você tem. Gente, é medo besta para você, para mim não é, para mim é enorme. É monstruoso, é aquela coisa horrenda que atrapalha a nossa vida, que dificulta o nosso convívio, né? E realmente é difícil encontrar alguém que fala assim, não é que entende, mas que respeita, né? Porque muitas vezes você pode até não entender, mas você tem que respeitar, porque a dor do outro nem sempre é a sua, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas foi um nível assim, eu achei bem forte essa situação, porque quantas meninas que a gente não vê que foi abusada, e que depois ela não consegue ter uma vida, porque até um marido que ela se aceita casar, ela não consegue, né? Quando tudo, se vai alguma coisa que pega naquele gatilho, já estoura toda aquela lembrança, aquela recordação na cabeça, não é fácil. A Jana tá com certeza. Nada, um gatilho, acontece um gatilho. Sim. Entendeu? As partes das cenas das crises de ansiedade, para mim, até não foi difícil escrever, porque eu já tive várias. Então, já é uma experiência muito comum para mim, né? Graças a Deus, hoje em dia, eu tô muito melhor. Depois que eu comecei a escrever, eu melhorei muito nessa parte. Mas eu já tive várias crises de ansiedade, eu sei bem como é. E sei bem como as pessoas sempre acham que é frescura, falta de fé, entendeu? Falta de religião. Sei muito, assim, tem muito esse preconceito das pessoas acharem que é falta de Deus, que é falta de fé. E não é, gente, não é. Você, só quando você passa por isso que você sabe o quanto aquilo é real. Sabe? O quanto aquilo desestabiliza de uma maneira. E trava a vida da gente. É bem complicado mesmo. Tem um mentor que eu sigo, né? Que ele tem um curso sobre ansiedade que ele fala, né? Que a ansiedade vem na nossa vida para consertar uma coisa que a gente não está mais aceitando. Quando é aquele transbordar do copo mesmo. Tem coisa na sua vida que você vai engolindo e tem uma hora que não dá mais para você fazer de conta que não está vendo aquilo e que você tem que resolver. Então, aquele de ansiedade, ele fala que vem para isso, né? A Jana Perla, a Jana também tem um livro, que é uma trilogia de Simone Mancini, né? Eu li que ela, quando ela escreveu, ela ficou 2 semanas, né, sem... Inclusive, eu sou beta dela, e teve um livro que ela escreveu que tinha uma cena, assim, que é O Destino de Iago, esse livro dela, e eu fiz metade desse livro, e teve uma cena que depois que eu li, eu chorei, mas eu chorava horrores. Eu liguei para ela e falei, Jana do céu, como é que vou continuar aqui? Porque, assim, é uma cena, assim, que é muito impactante no livro, mas é uma coisa que tinha acontecido, né? Uma dor desse personagem lá, mas, assim, a gente se emociona muito, porque a gente sabe que isso pode acontecer, né? E assim, a dor da perda, o sofrimento, de não ter essa parte do carinho, de ser respeitada, né? Ou então essa pessoa que vem, abusa, a pessoa que teria que cuidar de você, ela abusa de você. Então, tudo isso vai destruindo a pessoa, né? Uma crise de ansiedade, uma pessoa para segurar sua mão faz uma diferença enorme, assim, sabe? Em que vai chegar e vai segurar sua mão e vai dizer para você, olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Isso é uma coisa, às vezes as pessoas não sabem nem como lidar, sabe? Às vezes a pessoa até quer ajudar o ansioso, mas ele não sabe como lidar, entendeu? Com aquilo, né? Então, às vezes, assim, você chegar, você sentar do lado da pessoa, assim, já aconteceu comigo, das pessoas fazerem comigo e eu também já fiz com amigos meus, sabe? De só, às vezes, não fazer nada, mas chegar e sentar do lado da pessoa... Ficar ali do lado dele e falar assim, olha, tá tudo bem, vai passar. Você tá achando que não, mas vai passar, é assim mesmo. Já aconteceu várias vezes, assim, eu lembro que eu sempre fui muito ansiosa, né? Eu venho de uma família ansiosa, minha mãe sempre foi uma pessoa extremamente ansiosa, e eu desde cedo sempre fui muito ansiosa, mas o meu irmão não era ansioso.
Ele era, tipo assim, ele nunca teve esses problemas. Eu, desde novinha, eu perdi meu pai muito cedo, com 14 anos, então eu já comecei a ter problemas com ansiedade e tudo mais. E ele não, ele sempre foi muito tranquilo. E aí passaram-se anos, você vai aprendendo a lidar com a sua ansiedade, né? Eu aprendi a lidar com a minha ansiedade. Tipo, hoje em dia, dificilmente eu tenho uma crise, porque quando eu sinto que ela tá chegando, eu já consigo afastar, sabe? Eu respiro fundo, eu tomo um copo de água, eu me acalmo, eu repito pra mim 1000 vezes que tá tudo bem, eu me apego com Deus. Então, assim, não que seja falta de fé, mas nesse momento de ansiedade, às vezes ajuda você, né? Falar, meu Deus, me ajuda, não sei o quê. Então, conversar com Deus, né? Então, assim, hoje em dia eu não chego a ter uma crise de ansiedade, mas eu já tive algumas. E hoje em dia eu aprendi a lidar. Principalmente depois que eu comecei a escrever, eu melhorei muito, sabe? Muito, muito, muito com isso. E meu irmão nunca teve essas crises. Aí um belo dia, ele começou a ter crises de ansiedade. Assim, e aí eu lembro que teve um dia que ele me ligou, né? Ele falou que tava passando mal pra mim ir lá, levar ele, ajudar ele a ir pro hospital. Aí eu fui, aí ele falou assim pra mim, aí quando eu cheguei, ele já tava mais calmo. Ele falou assim, só de escutar o carro chegando, Melhor. eu já fiquei mais calmo. Ele falou pra mim, ele falou assim, mas foi uma coisa assim tão, sabe, que me chocou. Porque eu sempre vi ele assim tão forte, tão pleno, tão tranquilo. E eu ver ele tão vulnerável daquele jeito, assim, me deu um aperto no coração. Quando eu cheguei, assim, ele me olhou como se, tipo assim, Chegou uma na gratidão, salvação, né? entendeu? Com a gratidão enorme de eu estar ali, aí ele falou, só de eu escutar o carro chegando, eu já me senti mais calmo. Aí eu fiquei lá, conversei com ele nem precisou ir pro médico, porque a gente sabe que não é nada assim. O seu médico ele vai te dar um calmante e pronto, Ou né? touro, E aí, fora do momento de crise, você vai no neuro, conversa com ele para ele te passar um ansiolítico para você tomar, para você não ter essas crises. Mas assim, agora se você for, ele vai te dar uma injeção, você vai dormir, e é isso. Aí ele foi se acalmando, aí teve uma hora que ele falou assim, foi muito engraçado. Que ele falou assim, tô com sono, vou dormir. Ele sempre dormiu cedo, né? Aí eu falei assim, tá bom, ele, mas não vai embora não. Fica aqui. Tipo assim, aí ele falou assim pra mim, tadinho, ele falou assim pra mim, fica pelo menos, depois que eu dormir, tu fica aqui pelo menos mais uma meia hora, que se eu passar mal de novo, você tá aqui. Cara, eu fico olhando como que uma pessoa, não existe uma pessoa no mundo que não desabe com uma crise de ansiedade. Por mais forte que é essa muito pessoa seja, engraçado, porque você pode ter a idade que for, o tamanho que por mais for, forte que a pessoa seja, uma crise de ansiedade derruba a pessoa, cara. Sabe? Eu derruba, fiquei estabiliza. ver ali a vulnerabilidade dele. Ele falando, mas não vai. Igual uma criança, ele me olhou assim e falou assim: vou dormir. Ele levantou ele, mas não vai embora, não. Fica aí. Eu falei assim: pode ir, eu vou ficar Ter a aqui. segurança de saber que se passar mal tem alguém que vai E eu socorrer. mais nova, né? E ele ficou se agarrando a mim, porque ele sabia que eu já tinha tido inúmeras vezes essas crises, que eu sabia como era. E eu soube exatamente as coisas que eu deveria dizer a ele, para ele se acalmar. Entendeu? Eu não fiquei nervosa. Eu falei, calma, é assim mesmo. A sensação é que você vai morrer, mas você não vai. Amanhã vai estar tudo bem. Se você lembrar disso, você vai achar que foi uma bobeira. E eu fui conversando, conversando, e ele se acalmou. Mas é incrível você ver como a pessoa mais forte do mundo se torna uma criança no meio de uma crise de ansiedade. E E quando a crise vem, você, fazendo. se você entrar no desespero, você faz loucuras. Porque, assim, é aquela bendita meia hora que você mata e morre. Porque, assim, é uma loucura tão grande, é muito sentimento contraditório. Você realmente acha que você vai morrer, você sente o coração disparar, a perna tremer, a visão embaixo, você fica com tontura, fica com falta de ar, dor no peito. Você vem Então, assim, cada pessoa tentando. fala, morri, Você morri agora. tentando, é muito parecido. Então. É incrível. Exatamente, mas é É horrível. muito engraçado mesmo, né? Saúde emocional, ela tem que. Total, assim. A nossa mente é a nossa maior prisão, É. né? Porque se ela não estiver bem, você pode ter o mundo aos seus pés, você nunca vai ser feliz. Exatamente. Se não estiver bem, já era. Te cura totalmente. É. Olha, gente, tá falando que a minha câmera tá ficando meio atrasada. Eu acho que a internet tá querendo surtar comigo aqui, sabe? Ela quer fazer gracinha. Tá dando pra ouvir, mas tá meio embaçado assim. Tá, né? Então vamos lá, continuando para mim, eu só vou falando para vocês. E, Ari, hoje você tem assim, você teve esse aqui, a Menina do Mafioso, foi seu lançamento mais recente? Não, a primeira Dama da Máfia foi o mais recente. Tá, então aqui, gente, ó, esse daqui.
Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal desse livro aqui, né? E se você quiser contar mais um pouco de algum outro livro, você pode também falando. Eu vou mostrando algumas capas, aí você pode estar falando. Esse é a primeira dama da máfia aqui. Você teve assim, teve aquele. Já estava na sua cabeça de fazer esse livro, foi uma coisa que às vezes fala que os personagens conversam, né? Do nada apareceu essa história, eu vou colocar no papel. Então, é assim, a primeira dama da máfia, na verdade, a Rafaela, que é a mocinha, ela já aparece em outros livros, né? A Rafaela é a psicóloga da Luna, ela é filha do Rafael, ela nasce no livro Meu Marido Mafioso 4. E aí o pessoal pedia muito o livro dela, e aí eu pensei em fazer, aí o que eu pensei? Eu falei, eu quero botar com alguém de fora da máfia, porque assim, são 10 livros de máfia e são 10 livros de uma mesma família. Então assim, eu fico louca para não ficar repetitiva. Eu preciso sempre pensar muito antes para inovar, porque senão acaba se tornando uma coisa repetitiva. Então, assim, para mim é um desafio cada livro que eu escrevo, né? Porque são 10 livros de uma mesma família e elas não querem que eu pare nunca. Tá? Pelo gosto delas, eu vou escrevendo do tataraneto, sabe? Vou escrever eternamente os livros da família Esposito. Então, assim, eu pensei em tirar um pouco, eu quis colocar ele com o governador, porque eu quis tirar um pouco essa coisa só de máfia. Quis diversificar um pouquinho, né? E as minhas ideias, elas surgem do nada, assim, super aleatoriamente. De repente vem aquilo assim, aquele estalo. E aí surgiu a ideia do Vitório, que é um futuro governador da Sicília, né? Porque querendo ou não também, a política sempre aparece de alguma maneira nos livros de máfia. Os mafiosos sempre têm alguma ligação com o governador, com o presidente, com o que for. Então eu achei que ficaria bacana colocar o governador, né? E aí, assim, depois que eu comecei a escrever o livro, que eu sempre assim, eu penso que no livro que eu vou fazer, e aí depois, só quando eu começo a escrever, que eu começo a pensar nas personalidades dos personagens. Rafaela já tinha uma personalidade, ela já era um personagem que já existia, mas ele não. Então eu procurei pensar bem, assim, antes, demorei, tive certa dificuldade, e aí, depois de um tempo, o Vitório fluiu na minha mente, assim, eu quis colocar um cara, assim, com problemas familiares, sabe? Um cara que ele foi traído pelo próprio pai, então ele tem muito problema com confiança, ele não consegue confiar nas pessoas, sabe? Então, assim, sempre tentando abordar temas, né, que possam acontecer e tudo. E aí eu escrevi a primeira dama da máfia baseada nisso, assim, um homem que tem um passado de que ele foi traído pelo próprio pai, e aí ele carrega com ele essa insegurança, e a Rafaela, como a terapeuta e a personagem maravilhosa que ela conseguiu resgatar ele e mudar a vida dele, assim. E ele é absurdamente apaixonado por ela, porque é a mesma coisa da ansiedade, que você tá quando você tem uma crise de ansiedade, a tendência é você se agarrar nas pessoas que estão ali perto, que vão te ajudar, que fazem você se sentir um pouquinho melhor. O Vitório se agarrou muito a Rafaela porque ela trouxe para ele uma paz, uma segurança que ele tinha muito tempo que não sentia. Ele de cara ele gostou dela. E ela, talvez por ser terapeuta também, né? Ela soube como lidar com ele e, assim, ele se apaixonou por ela, assim, absurdamente e intensamente, assim, muito. E ela foi, com o amor dela, foi curando ele aos poucos dessa insegurança e de tudo mais, assim. O livro tá muito lindo, eu gosto muito, assim. Foi até agora o livro de mais sucesso, mas isso aí, graças a Deus, cada um que vai lançando supera o anterior, ainda bem, né? E, assim, foi um livro muito lindo. Quem não leu, leia, porque é um livro muito lindo. Vitória e Rafaela estão arrasando muitos corações por aí. Ai, que gostoso, gente. Já quero. Terminando esse aqui que eu tô lendo, já vou pegar. Eu gosto também de continuar. Gente, olha que lindo essa capa. Hoje tem algum gênero que você não escreveria? Fala, jamais escreveria tal coisa porque não é o meu estilo. Gênero? Isso. Não é. Eu, assim, tem algumas coisas que eu não escreveria porque não eu não sei muito sobre o assunto, então ia demandar muita pesquisa. Por exemplo, eu acho super legal, mas eu não acho que eu não conseguiria escrever um livro de época, porque eu acho que tem que demandar muita pesquisa. Eu não consigo escrever nada superficial.
tudo que eu vou escrever eu gosto de aprofundar. Então, para eu escrever um livro de época, eu teria que fazer muitas pesquisas, e aí, por isso, no momento, eu não escreveria. Eu assim, li pouquíssimos livros de época. Então, eu teria que fazer muita pesquisa. Uma outra coisa, que não é um gênero, mas é um tema que eu não escreveria, que eu percebi com esse livro A Primeira Dama da Máfia, ou A Menina do Mafioso, que é um limite para mim, é a questão da pedofilia. O livro não aborda com profundidade sobre isso, tem só a citação, mas foi uma coisa assim que me destruiu muito, assim, sabe? Uma frase, uma coisa assim tão pouca que eu coloquei, que eu não abordei, sabe? Eu não me aprofundei no tema, mas que já me destruiu de uma maneira que, assim, eu não escreveria um livro que falasse diretamente sobre pedofilia, assim, que tivesse que narrar, mostrar cotidiano e cenas, assim, eu não escreveria. E como tudo que eu escrevo eu procuro me aprofundar, então seria muito difícil para mim, porque para eu escrever um livro sobre pedofilia, eu ia descrever, eu ia narrar sentimentos e ações, e assim, eu vi que esse é um limite para mim. Eu não conseguiria escrever sobre pedofilia. Olha, cantinho da Cris, ela tá falando assim, época com seus hotes de milhões. Aqui, é um livro de época com seus hotes de milhões. Queria ver como seria, ó. Pode focar nos nossos expositos, que amamos demais. Gente, se vocês tiverem pergunta também pode colocar aqui, tá? Nos meus livros é isso, assim. Eu sempre fico um tempão pensando no plot. Eu me recuso a escrever um livro sem um plot. Eu acho que o livro tem que surpreender o leitor de alguma maneira, sabe? Porque quando eu leio um livro, eu leio o tempo todo esperando um plot. E se esse plot não vem, eu fico meio murcha, assim, meio... Não decepcionada, mas eu fico, assim, tipo, sempre esperando. Então, assim, todos os meus livros, a maioria, assim, tem sempre um plot, assim, pra chocar. Eu acho que os meus plots, assim, mais bem construídos e mais surpreendentes foi na duologia Razões do Coração, que não é máfia, que é o livro Mil Razões para Ficar e Mil Razões para Te Querer. São 2 livros que eu escrevi que é romance contemporâneo, não tem a mesma visibilidade da máfia, o que é uma pena, porque são livros muito bem escritos, muito bons, mas assim, o plot desses 2 livros, nossa senhora, assim, acho que ninguém esperava. A primeira Dama da Máfia também tem um plot assim que surpreendeu muito. As meninas também ficaram muito surpresas, assim, no final das contas, quem que estava fazendo as merdas todas acontecerem. E eu sempre procuro botar, cara, alguma coisa, assim, que se não for pra surpreender, é melhor nem escrever. Nem começo, né? Se não for pra causar, eu nem escrevo. Gente, eu vi um livro da autora Lidiana Albuquerque, que chama assim, Por Todos os Dias da Minha Vida. Gente, esse livro, olha, eu quase surtei, eu falei para a autora, eu tô com vontade de ir aí pegar vocês, chamar nos 3 dias. Porque, assim, eu chorei horrores no livro. É um livro muito intenso e tem exatamente isso, assim. Ele tem uma reviravolta que você fala, como assim, como, quando, por quê? É uma reviravolta que tem no livro, mas é aquele livro que, tipo assim, eu perdi o sono, porque eu queria saber o que aconteceu. Eu não aceitava dormir sem saber o que aconteceu. E é gostoso quando tem essa parte assim, que a pessoa não espera, mas você fala, nossa, como assim aconteceu isso? Não esperava que era essa pessoa. A gente, como leitor, a gente gosta desse surto, né, gente? Então, assim, eu tô falando com você, a gente adora. Eu acho fundamental que o livro tenha alguma coisa assim que você fala assim, gente, como assim? Sim. Que surpreenda. Tanto que eu tenho um livro que eu ainda não lancei, que é o Verdade ou Consequência, que é um livro já bem antigo, que eu ainda não lancei porque, assim, eu quero reescrever justamente porque eu quero botar um plot de milhões nele. E ele não tem esse plot. Quem já leu ele lá, né, quando eu te pede, sabe que é um livro fofo. É um livro muito fofo, mas, assim, não tem, na minha opinião, não tem nenhum plot, assim, surpreendente. E é justamente por querer fazer isso que eu não publiquei ainda na Amazon. Eu quero reescrever para colocar, porque eu acho que o livro tem que surpreender. Porque se você lê um livro que não tem um plot surpreendente, por exemplo, você pode ter um tempão, deve ter um tempo que você leu esse livro, você não vai esquecer nunca. Sim. Entendeu? Você vai ler um livro que tem um plot... Ah, Cris, vou morrer sem ler, ela fica me cobrando esse livro. Se você ler um livro que tem um plot interessante, aquele livro vai ficar na sua mente, você não vai esquecer. Agora, se você ler um livro que não tem nada de interessante, você lê hoje, amanhã você já esqueceu tudo. E eu não quero isso, eu quero marcar. Eu quero marcar as pessoas com meus livros. Eu quero deixar um pouquinho de mim na vida das pessoas com meus livros. Eu quero que as pessoas
sabe, lembrem de mim e do meu livro. Sabe, eu não quero, eu não quero ser mais uma, sabe? Eu quero que as pessoas, Exatamente, a gente tem que deixar nossa marca aqui, né? eu quero deixar uma marca, eu quero que as pessoas fiquem ansiosas por um livro meu, porque sabem que vai ter alguma coisa ali surpreendente, entendeu? É verdade. Ó, a autora Jana Perla está colocando assim, Ari, qual foi sua inspiração para escrever o livro do cowboy? Você se lembra? Inclusive, eu estou aqui com o livro. Gente, se eu não estiver travada, eu estou mostrando o livro do cowboy. Estou até com medo de ficar travada agora, que eu já nem sei se eu estou mais travada ou não. Passando um pouquinho, mas também embaçado. A minha inspiração para o livro do cowboy foi a minha irmã. Porque, embora seja um romance, né, o livro O Coração do Cowboy ele fala muito sobre a perda, sobre a dor da saudade, sobre perder alguém e não se conformar, sobre achar injusto que tenha acontecido assim. O Valentim, na verdade, era meio que como eu, assim, com a morte da minha irmã, sabe? Que ele perdeu a esposa, o livro já começa assim, né? No enterro da mulher dele, ele reportando toda a dor dele. Então, assim, eu me inspirei muito no que eu senti quando a minha irmã morreu, assim. Que, assim como o Valentim, eu não me conformava com aquilo, sabe? Aquilo me fez a perda de uma pessoa que a gente ama muito, de uma maneira muito precoce, ela mexe muito com a sua vida. Porque você, querendo ou não, você acaba momentaneamente, pelo menos, perdendo a fé. Porque você não entende, sabe? Assim, nós somos seres humanos, né? Nós somos falhos. Então, assim, quando minha irmã morreu, minha irmã tinha 37 anos. E 3 filhos pequenos, né? Então, assim, na minha cabeça, assim, eu, com todo o meu sofrimento, aquilo ali pra mim foi uma injustiça. Sabe? Ela ter morrido tão precocemente, tão jovem. Tanta gente no mundo ruim, fazendo um monte de coisas ruins, e tá aí vivendo. E minha irmã, que era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, que tinha os filhos pra criar, morreu. Então, eu tive muita dificuldade de aceitar isso. Então, assim, o Valentim é muito como se fosse eu, assim. Tudo que eu senti, né? E aí eu quis escrever sobre isso, sobre a dor da perda, sobre o fato de você não se conformar, mas também quis mostrar que existe, né? Que a vida é boa, apesar de tudo, que existe final feliz, né? Muito diferente assim, minha irmã não posso botar minha irmã como um romance, né? Era minha irmã. Então não foi o meu par romântico que morreu, graças a Deus. Mas o que me inspirou assim todo o tempo no livro Coração do Cowboy foi essa questão mesmo, a morte da minha irmã me inspirou a escrever um livro com esse tema, sabe? Assim, falando sobre perda, sobre superação, sobre a busca da felicidade, o encontro da felicidade outra vez, sabe? Então, assim, uma pessoa que tô com o Davi Moraes aqui. Davi Moraes é o meu sobrinho, que é filho da minha irmã que morreu, jogando Fortnite agora. Alguém que tá assistindo minha live tá jogando videogame com meu sobrinho, que é filho da minha irmã que morreu. Olha. Então, assim, no Coração do Cowboy eu até falo que eu não dá pra falar muito pra não dar spoiler, né? Mas eu cito o nome da minha irmã, eu fiz uma homenagem a ela, eu coloquei o nome dela no livro, e na nota de rodapé eu falo que esse livro foi uma homenagem à minha irmã, né? Então, assim, eu me inspirei muito, assim. As pessoas falam... Tem gente que vem falar comigo, quando eu lancei Coração do Cowboy, e falou assim, nossa, Ari, tudo que você sentiu, que você falou ali, tudo que você descreveu sobre o sofrimento do Valentim, foi a mesma coisa que eu senti. Mas foi porque eu senti isso também. Entendeu? Assim, foi tudo que eu senti. São histórias totalmente diferentes. O Valentim perdeu a esposa, né? E a filha. Eu perdi uma irmã, mas assim, eu acho que a morte, a dor de perder alguém. A Cris falando, lembre-se da greve da revisão, pra mim não dar spoiler, que eu dou muito spoiler. Mas tem certas coisas que não dá pra você falar sem dar um pouquinho de spoiler, né? Mas a dor de perder alguém, eu acho que ela é um sentimento comum pra todo mundo, sabe? A gente sente igual, né? Igual no livro do Mil Razões pra Ficar. Que a personagem principal também, a Melinda, ela perdeu o pai e a mãe, né? E ela fala, em uma página, ela fala assim, que foi muito estranho pra ela acordar no dia seguinte
depois que a mãe dela tinha morrido. E eu senti isso, eu narrei porque eu senti. Foi muito estranho acordar no dia seguinte, olhar para o mundo, ver todo mundo normal, todo mundo indo trabalhar, todo mundo vivendo as suas vidas e eu destruída por dentro, sabe? Para mim nunca mais nada ser igual, todo mundo vivendo suas vidas ali da mesma maneira, o mundo tava igual para todo mundo, mas para mim nunca mais ia ser o mesmo. Então assim, eu me inspirei muito nisso, assim, sabe? Eu coloquei ali, tudo que o Valentim sentiu ali era como se eu também sentisse. Então, Achando que quando eu for ler esse livro eu vou me acabar, né? acho Porque que assim, a dor da chama, perda não é brinquedo, não. é, A gente tem fala que uma a dor da carta. perda a gente não esquece. A gente só aprende a conviver com ela, né? A gente levanta É. dia após dia porque a gente sabe que tem outras pessoas para que a gente tem que tentar ser forte, né? Tem dia que a gente desmorona, a gente cai, se detona Isso e pessoa para sempre, assim. abala. Esse, Pode a estar minha falando. última consulta, a minha última consulta com terapeuta, eu falei sobre isso, assim. Tem mais de 10 anos que minha irmã morreu. Entendeu? E eu falei assim que até hoje eu não sou revoltada, assim. Eu sei que Deus me ama e eu também o amo. Sei que Deus é bom, Deus já fez infinitas coisas maravilhosas na minha vida, fez e faz o tempo todo. Eu sinto a presença de Deus em cada coisa, assim, na minha vida, sabe? Tudo, até assim, uma coisa que eu sempre desejei muito. É viver como eu vivo no momento, poder ficar em casa com meus bichos, cuidar das minhas plantas, trabalhar de casa, isso tudo foi assim, Deus me deu tudo que eu desejei. Mas assim, ainda hoje é difícil para mim aceitar a morte da minha irmã, porque ela era muito nova. Ela já era mais nova do que eu sou hoje em dia, né? Eu vou fazer 40 anos, minha irmã morreu com 37 e tinha um filho de 3 anos, que é o Davi. Então, assim, isso pra mim foi uma coisa assim que eu não me recuperei até hoje, sabe? Eu não consigo entender por que ela tinha que morrer. As pessoas falam, mas ela era boa demais pra ficar aqui, Deus queria que ela ficasse lá. Mas a gente não quer saber, a gente é Não, egoísta, a gente não quer, exatamente. sabe? E Então, eu sei isso bem como que é essa dor e assim, às vezes as pessoas realmente não têm o que falar, porque quando a gente perde alguém assim, ainda mais muito próximo, né? Eu também perdi uma pessoa, né, bem próxima, a pessoa não gosta nem de entrar muito no assunto, senão a pessoa desaba nas lives. E assim, é um dia atrás do outro, você vai matando um leão por dia. é Você não bom, esquece, pode passar anos para você foi ontem. Entendeu? A dor é terrível. A Jana tá contando. novo, aniversários, Sim. nunca mais é a Não, mesma não coisa. é. Dia das Os Mães, Natal, nunca é a mesma coisa. Mas por causa deles. Eu tenho minha mãe, graças a Deus. Mas assim, eu fico triste Dia das Mães porque eu sei que eles não têm mais a mãe deles. E eu não, assim, o Davi, por exemplo, tinha 3 anos, ele não tem, assim, não lembra dela direito, mas assim, me dói, sabe? Pensar que no Dia das Mães eles não têm mais a mãe deles, sabe? Esses dias os três almoçaram aqui em casa, o Douglas, o Davi e o Diogo, né? Os três filhos dela. E assim, tem sempre aquele momento assim que eu olho pra eles, que eu penso assim, que eu gostaria que ela tivesse aqui visse como eles estão grandes, sabe? Como eles estão bonitos e como eles são bem educados, sabe? Tudo isso, eu sei que ela tá vendo lá no céu e tudo, mas assim, eu queria que ela estivesse aqui, que ela participasse, que ela também almoçasse aqui junto com eles. Então, até hoje eu trabalho isso na minha mente, porque eu não me conformo até hoje, assim, não, Mas eu é normal. tenho. Fala para você por experiência própria de sentir na pele. É normal. A gente sempre vai passar por alguma situação que você fala assim: nossa, tal pessoa podia estar aqui, né? Olha lá, estão pedindo para ver sua camiseta. É. O braço da família Exposito, que eu Aí, ganhei ó, da tá vendo? A de Jana uma tá até leitura. contando aqui que a Jana também, né? Ela tem um cantor, né? Que é o Carlos Marim, que ela, assim, é o grande ídolo da vida dela, né? Foi ele que incentivou ela a escrever o primeiro livro dela, né? Que é o Amor e Música. E ele faleceu, né? Na época do Covid, ele faleceu. E Muito assim, ela, nossa, baqueou mesmo, né? Todo mundo que conhece a Jana acabou se emocionando e sentindo também essa falta, porque a gente conheceu ele através dela, né? De tudo que ela falava das músicas, de tudo, da história dele. E realmente é isso. A gente tem algumas pessoas que, quando a gente perde, não É adianta. muito Não traumatizante, adianta. perdeu muito traumatizante. Assim, eu sempre falo com Deus que eu prefiro morrer do que perder alguém que eu amo outra vez, porque é muito doloroso. É muito.
muito Eu difícil. trocaria a minha vida assim, ó, mas eu não queria sentir a mesma dor que eu senti. Porque não é fácil, né? Você vai lidando tudo, mas não é fácil. Nunca é a mesma coisa, né? Não Nunca é. você vai passar, você vai falar assim, ah, Ariana, nem lembro mais disso. Mentira. Pessoa que falar assim, que ela esqueceu que ela perdeu uma pessoa, é mentira. Ela Uma tá se enganando, né? Então, assim, a horrível na gente se minha emociona, a gente tem épocas que a gente fica mais baqueado, aniversário, ou aniversário do falecimento mesmo, a gente fica baqueado, mas assim, tem dias que eu me permito. Fala assim, hoje, né? Então, assim, é difícil. É bem complicado. A pessoa vai se emocionar na live. Então, então vamos falar de livro. Vamos falar de livro, porque a pessoa. assim, eu, assim, eu fiquei muito abalada na época da morte da minha irmã, porque eu meio que perdi um pouco a fé. Se você perde a fé, você não tem nada. E a gente vive pela fé, a gente precisa de ter fé para viver. Mas assim, eu consegui recuperar a fé, sabe? É o que eu falei, eu sinto Deus na minha vida a todo momento. Eu recuperei minha fé, mas eu ainda tenho uma dificuldade, assim, sabe? Eu não consigo fazer uma oração, pedir nada a Deus, assim, antes de dormir, sabe? Tipo assim, pedir que Deus mude alguma coisa, porque assim, na minha cabeça eu penso assim, vai acontecer o que for da vontade de Deus, independente da minha vontade. Sim. Então, né, tá nas tuas mãos, Senhor, sabe? Porque assim, a minha vontade não era que minha irmã morresse, mas era a vontade dele. Então, se eu não consigo mais, sabe? Eu infelizmente tem gente, eu sei que a fé move montanhas, eu sei o poder da oração, eu acredito no poder da oração, mas eu não consigo mais, infelizmente, pedir nada assim a Deus porque eu não peço com fé, sabe? Porque eu penso assim, no fundo, meu inconsciente me lembra assim que vai ser feita a vontade de Deus. Então eu falo, Senhor, que seja feita a sua vontade, que as nossas vontades coincidam, mas se não coincidir, que seja feita a sua vontade. Porque eu sei que vai ser feita a vontade dele. Então, isso é uma coisa que eu não superei. Muita gente pede a Deus as coisas, ora, e acontece. Eu peço a Deus que faça o que for melhor, sabe? Que faça o que for melhor para mim, para minha família. Peço proteção, peço saúde. Mas, assim, algo específico eu não consigo, porque eu fiquei com isso, sabe? Assim, desde que minha irmã morreu, eu fiquei muito com isso, assim, que vai acontecer o que tiver que acontecer, que Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que pede, vamos dizer assim. Exatamente. Isso. Então, menina, vamos lá, né? Pra gente mudar um pouquinho, porque a pessoa, senão todo mundo se emociona aqui. Você tá falando da camiseta, né? Essa camiseta é da. Esse aqui é o Olha, da. brasão da família Olha, Exposito, que é essa família de que livros. linda! É, Amei! foi feito de. A Lacey fez pra mim esse brasão, foi feito exclusivamente pra mim. E Perfeito! aí me chamaram e a Carla me presenteou essa maravilhosa, carinhosa. Gente, as minhas leitoras, elas não existem, elas são surreais. Assim. Que elas são tão carinhosas, sabe? Elas são tão amorosas comigo. Eu nem sei, eu falo, gente, eu nem sei se eu mereço tanto. Aí ela me deu essa camisa. As meninas também me deram o box da trilogia, ó. O box da série Bridgerton, eu tenho, que foi elas que me deram. Sabe? Elas são muito queridas, assim, são muito queridas. É muito legal, gente. É É. gostoso mesmo que esse carinha, a camiseta é linda, viu? Perfeita. Porque ela já coloca aí pro pessoal tá fazendo, para todo mundo aí tá colocando esse brasão aí no peito. Tá lindo mesmo. Eu queria que você falasse agora onde o pessoal pode estar te encontrando, quais as redes que você participa, como que eles fazem para adquirir os seus livros. Gente, eu descongelei. Descongelou. Então, deixa eu mostrar essa capa maravilhosa aqui. Olha isso, gente. Isso daqui que ela tava falando, lindo. Isso aqui tá fazendo a gente chorar. Não, e aqui tem uma carta que não tem uma pessoa que lê e não Ó, chora lendo essa carta. coisa linda, gente. Olha, lindo esse livro. O livro Coração do Cowboy, todo mundo vai encontrar no site da Cabana Vermelha. Editora Cabana Vermelha, eu lancei ele no passado na Bienal de São Paulo, mas ele ainda está à venda tanto no site da Editora Cabana Vermelha quanto na Amazon também. Tá? Quem quiser comprar, a Amazon não tem frete. Aí você é só entrar lá na Amazon, chega rapidíssimo, assim. Entrega em alguns dias. Pelo site da Cabana, eu não sei quantos dias que é. Mas pela Amazon você compra, rapidinho chega. Só você botar lá, Coração do Cowboy, Ari Nascimento, que vai aparecer. Ai, Pela Cabana, Editora Cabana Vermelha.
Coração do Cowboy. Maravilhoso. A trilogia Nascidos na Máfia, que é o livro do Noah, Chase e Vincenzo, que são os três herdeiros aí da máfia. Tá à venda no site da The Books. Quem quiser comprar, aí vem na caixinha, bonitinho. A The Books entrega rapidinho também, né? Ele tá na The Books, a caixinha com os 3 livros. A série Chefes da Máfia já teve a venda deles, mas já esgotou. Futuramente estou pensando em fazer uma nova venda também pela The Books, mas a gente ainda não acertou isso. Mas tem algumas pessoas pedindo e tudo, que é a série com os 5 livros. Meu Marido Mafioso 1 ou 5, que é o livro do Mateu, do Enzo, Pietro, Rafael e Lorenzo. Então, esse ainda no momento não tem ele físico. Tem a The Books. Em breve não, na Bienal eu vou lançar a Primeira Dama da Máfia, a Menina do Mafioso e o próximo que eu ainda estou escrevendo. E eu tenho Instagram, acho que eu acho que é Ari Nascimento Oficial. Eu acho. Mas, gente, eu vou deixar, a live vai ficar salva aqui, e aí eu te marco, que dá para você repostar também no seu. E aí vocês podem entrar lá e seguir a autora também, gente, que era para vocês conhecerem. No Facebook, o jeito mais fácil de falar comigo é pelo Instagram mesmo, que eu tô sempre respondendo direct. A Cris tá falando que teve cupom de... Mas assim, o cupom de desconto da The Books eu acho que foi só até 18 horas de hoje, mas de vez em quando tem cupom de desconto. Lá no meu Instagram também, na minha bio, tem o link do meu grupo de leitoras. Quem quiser participar, a gente faz sempre, tem brincadeiras, tem sorteios, as meninas são super animadas. E é isso. Tem o Facebook, eu não sou muito de mexer lá, porque o Facebook não tem tanto engajamento igual o Instagram, né? Então eu foco mais no Instagram. O próximo livro que perguntaram aí vai ser o livro da Julie e do Cesare, que é o casal que não começa, mas que você já sente um clima entre eles no livro da Primeira Dama da Máfia, né? Que o Cesare é o melhor amigo do Vitório e a Julie é prima da Rafaela. Então é isso. O próximo livro vai ser esse que eu tô escrevendo. Tô vendo que tem betas suas aqui, né? Porque já tem, pelo jeito, tem betas aqui. Pelo jeito que elas vão falando, a gente já vai desconfiando que são betas. A Cris é minha revisora, né? Então ela lê. E a Ana Terra é minha beta, mas acho que ela não tá na live. Eu nem lembrei de avisá-la. E tem as outras leitoras, né? A Leice, a Kika e a Ilana, que é minha assessora, que são leitoras também. Olha que legal. O grupo dos surtos, não tem pessoas sã lá. Então já gostei, Fia. Já tem meu sobrenome. Então... A gente gosta de gente assim. Eu adoro. O único grupo que eu interajo assim é com as minhas leitoras mesmo, porque elas são maravilhosas. Ari, só para a gente finalizar aqui, você já falou onde as pessoas encontram, né, os seus livros, podem estar entrando em contato com a sua rede social. Então, eu queria que você deixasse agora um conselho para quem quer não só viver, mas desafiar nesse mundo da escrita, né? Eu tenho um sonho de escrever meu livro, mas eu não tenho coragem. Qual um conselho que você daria para essa pessoa que quer iniciar o mundo da escrita? Eu diria para a pessoa não se intimidar, para a pessoa ter coragem sim, porque assim, eu lembro até hoje que quando eu pensei em lançar meu livro na Amazon, as meninas do Wattpad começaram a falar, eu acho que você está perdendo tempo, você devia lançar o seu livro na Amazon, começaram a me aconselhar, eu não sabia nem por onde começar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, tem que fazer uma capa, fui lá no Instagram e botei lá, capa, e apareceu o Instagram para mim. E a minha capista que me explicou que eu tinha que ter uma diagramadora. Eu não sabia nada mesmo, gente. Para botar o livro, para criar minha conta de autora no KDP, eu vi vídeos no YouTube, e eu lembro até hoje que eu falei com uma amiga minha, Tamires, eu falei assim, Tamires, se eu ganhar R$80 que vai pagar a capa e a diagramação que eu fiz, já tá bom. Eu falei para ela, assim, se eu ganhar R$80, vai estar ótimo já. E aí eu botei o livro lá, eu não sabia ver quanto que estava vindo de lucro. Ninguém sabia. Aí a menina que fez minha capa, que me ensinou, eu fui ver. E quando eu fui ver, tinha 2 dias só que eu tinha postado o livro. Sabe? Tipo assim, eu postei hoje, aí amanhã eu fui olhar, amanhã à noite. Eu já tinha ganhado 200 e poucos reais, assim, 2 dias. Top. Aí eu falei, cara, eu achei incrível, né? Eu falei, pô, eu pensei que eu ia ganhar. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, gente. E aí, a partir daí, eu comecei a investir nisso. O livro não tinha nem revisão.
Meu Marido Mafioso foi lançado sem revisão, porque na época eu não conhecia ninguém, eu não tinha noção de nada. Eu falei, vou lançar, se eu ver que deu certo, eu faço a revisão. E aí foi assim que eu conheci a Cris, ela falou pra mim que revisava, e ela revisa todos os meus livros até hoje. Antes era ela e a Ana Terra, agora só ela que revisa. Então, assim, não desista, gente, porque às vezes você acha assim, eu nunca imaginei chegar aonde eu cheguei. Eu comecei sem pretensão nenhuma, com aquele friozinho na barriga de tipo, ai meu Deus, ninguém vai ler. Então, assim, não desistam, porque vocês, assim, às vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? Mas às vezes você tá aí perdendo tempo, deixando de fazer uma coisa assim que vai mudar a sua vida, que foi o que aconteceu comigo. A escrita mudou totalmente a minha vida. E até hoje, assim, eu fico, às vezes, pensando assim, o que eu fiz para merecer algo tão maravilhoso, sabe? Eu falo, às vezes, eu até falei isso com a Cris, eu falo, cara, eu nem mereço tanto, assim, eu nem sei o que eu fiz para merecer tanto, sabe? Então, assim, não desistam, gente, escrevam. Agora sim, vamos ser realistas, né? Não é tudo assim. Para você conseguir viver pela Amazon, para você conseguir ser uma escritora que venda livros, você tem que escrever o que as pessoas gostam de ler. Então, assim, eu acho que para começar, não tem escapatória. Você tem que começar pelo clichê. Você tem que começar por essa coisa que todo mundo fala assim, não aguento mais CEO, não aguento mais mafioso, mas é o que mais tem leitura. Então, assim, comecem por aí. Depois, quando vocês já estiverem consagrados, que as pessoas já gostarem da sua leitura, você escreve outros gêneros, que a pessoa vai ler tudo que você escrever. Mas, a princípio, comecem pelos clichês, que é o que vende, é o que traz visibilidade, é o que enganja você nesse mundo de literatura, sabe? Eu dei muita sorte, porque como eu era muito fissurada por máfia na época, como leitora, de cara eu comecei com o livro de máfia. Então, assim, rapidamente, graças a Deus, eu conquistei um público. Mas eu vejo aí muita gente, assim, muito talentosa, que tá na luta, na batalha para conquistar seu espacinho e não consegue tanta visibilidade, porque os livros não são esses clichêsões aí que tá todo mundo acostumado. Então, assim, infelizmente não tem muito para onde você fugir. Escreva um clichê e aí depois, quando você já estiver ali firme, conhecida no clichê, você vai poder escrever o que você quiser. Mas a princípio, comece com um clichê. Aqui a Jana Ferla. A Jana Ferla é maravilhosa, né? Ela Eu sou Berta dela, né? Conheci a Jana pessoalmente. Ela falou que eu nunca imaginei chegar onde cheguei, porque a Jana, olha, eu vou falar para você, eu li todos os livros da Jana, né? Então, assim, falo para você, é um melhor do que o outro. E a gente também. que vai acompanhando, a gente realmente vê essa Aí, evolução, porque a gente fala assim, ela não vai conseguir se superar, na próxima ela consegue se superar e vai se superando. É muito gostoso você acompanhar toda essa trajetória, né? A Jana é uma pessoa muito especial, ela sabe que eu tenho um carinho muito especial por ela. E é o tipo de autora que a gente fala assim, se precisar de mim, eu tô aqui mesmo, porque você vê que realmente luta, cara, luta para conseguir o melhor, para ser honesta nesse mundo literário, para alcançar o seu espaço, e ela tá alcançando. Eu já falei para ela, eu falei, já vamos jogar com o universo a trilogia dos Irmãos Mancini para filme, filha, porque eu já quero uma série. Você que lute aí com a Netflix aí, eu já quero a série da trilogia dos Irmãos Mancini. eu também, gente. Eu me vejo na Netflix, super me vejo. Um dia eu vou estar lá, se Deus quiser e Deus quer. A Rosilene perguntou qual foi o primeiro livro de máfia que eu li. Então, eu esqueci o nome da autora, mas foi Destinada ao Capo. Eu esqueci o nome, é que eu tô com a live no celular, senão eu ia olhar aqui pra coisar, mas eu acho que ela tem um pseudônimo. Vê se você consegue achar, Jana. Você tá perto do computador? Meu computador aqui acabou de descarregar. Eu falei, levou um pouquinho, eu conseguia, mas acabou de descarregar. O nome é esse, Destinado ao Capo. Foi o primeiro livro de máfia que eu li. Mas eu esqueci o nome da autora, esqueci mesmo. E não é nenhuma autora que tem tanta visibilidade, mas eu gostei muito do livro dela, tá? Eu acho que de repente, nem tantas pessoas conhecem. Mas também tem a Erika Martins, que é Os Irmãos da Máfia, que também é legal, que é o Costa, entendeu? Olha, Mas é isso, gente. também, gente, vocês depois podem estar perguntando lá no Instagram da Ari, que aí ela fala para vocês, que a gente consegue, eu procuro aqui também, o meu notebook descarregou aqui, eu só tô vendo aqui, a bateria fraca, e já desligou, eu falei, tá lá do outro lado para mim colocar para carregar. Mas assim, Ari, queria te agradecer, né, a oportunidade de vir aqui. Olha o tempo que a gente já tá, o Instagram não me derrubou, que belezinha. Eu falo muito. Fia, se a gente sentar para tomar um café, então a gente toma café, almoço e janta, porque eu também sou dessas. Adoro conversar.
Mas olha, agradeço muito a oportunidade de você estar participando desse projeto. Fico muito feliz de você ter aceitado. Já desejo muito sucesso aí. Que assim, cada vez que a sua vida seja mais abençoada, que abra os caminhos nessa parte de venda, que você estoure cada vez mais, que a gente possa depois vir aqui para você falar: olha, o meu livro agora tá fazendo um filme. A gente tá na Netflix aí, então vamos Chega jogar lá, tudo certo. tá todo mundo vendo aí, ó, ao vivo. Não sei nem que horas são, mas tá todo mundo 21 vendo. minutos. Vocês verão Ari Nascimento na Netflix. Escrevam o que eu vou dizer. Eu creio nisso. Fazer igual não sei se você já viu o vídeo do vocalista do Coldplay. Que ele fala, ó, daqui a não sei quantos anos. Tá bom? Quando eu vi fazendo isso, eu falei, é igual eu, gente. Sim, exatamente. Daqui a anos, vocês Sonhar vão ver meu livro. pequeno e sonhar grande, que ao mesmo tempo, jogar pro universo já era. Pode demorar aí 5, 6 anos, não importa. Vocês vão me ver na Netflix, Pode. gente. Escrevam o que eu tô dizendo. Tá vendo, gente? Eu vou falar, gente, eu participei, eu fiz uma live com ela, a gente falou sobre isso. Na live da Jana Souza que eu falei, vai começar a aparecer. Olha que maravilha, gente. Olha, muito obrigado mesmo. Gente, muito obrigado para todas as pessoas que entraram, que permaneceram, que comentaram. Obrigado muito, 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 muito de coração para todas as pessoas que começaram a me seguir aqui, tá? Essa live vai ficar salva. Depois vocês podem estar indicando para as pessoas que estão assistindo, porque isso ajuda, gente, a gente, tá? Se vocês não puderem entrar ao vivo, se vocês assistirem depois, isso ajuda a gente também, para que o Instagram comece a entregar para outras pessoas conhecer. Então, olha, muito obrigado mesmo. E agora deixa esse espacinho para você se despedir do pessoal. Gente, muito obrigada mais uma vez aí a todas as minhas leitoras que estão sempre aí firme e forte comigo. Não vou citar nomes porque eu sempre vou esquecer alguém, mas assim, sempre as meninas lá do grupo que sabem que estão sempre me apoiando em tudo. Eu queria minha gratidão total a vocês sempre. A Jana Perla também, Rosilene, Nicolas, meu sobrinho. Todo mundo, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo, por dividir esse tempinho aí. Vocês são todos maravilhosos. Vocês sempre serão minha fonte de inspiração. Eu falo isso mesmo e é pura verdade. Inspirar alguém é muito inspirador. Então, continuem comigo sempre, porque eu preciso muito de vocês. E se Deus quiser, a gente vai estar aí cada vez fazendo trabalhos mais bonitos para vocês lerem. As Arianetes, né, que a Kel falou. E é isso, gente. Muito obrigada aí pelo carinho que vocês têm comigo. Né? Nem sei se eu mereço tanto, mas Olha, né? vocês me motivam todos os dias, vocês podem ter certeza disso. Vocês são parece que são minha família já, assim. O grupo de leitores para mim, assim, é um ambiente familiar já, assim. Então, muito obrigada a todas. Vocês são maravilhosos. Obrigada, Jana, também, por esse espaço maravilhoso. Também te amo, Nicolas, pelo espaço maravilhoso que você está dando aos autores nacionais, que é muito importante. Também te amo, Cris. Então é isso, gente. Obrigada de coração. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre falo muito, desculpe por isso, mas também te amo, Gabi. A gente adora, gente. Ó, a Rosilene colocou aqui, olha, deixar salvo, 18/5/2023, às 21h03, a gente jogou para o universo que ela vai vir aqui falar do livro do filme, né? Do filme, né? Do livro, do filme. O filme. Então, vou voltar aqui para fazer outra live com você falando do meu filme. Olha, gente, que honra. Então, olha, eu adoro. Estamos aqui. Então, olha, realmente estou aqui para o que precisar. Se precisar de parceria para a gente estar divulgando, lançamento, o que a gente puder fazer indicação. Eu amo fazer indicação de livros. Então, assim, pode contar comigo também. Estou aqui. Agradecer realmente a todas as pessoas que disponibilizaram esse tempo para eu estar participando. A gente ficou mais de 1 hora, gente. Então, muito obrigada mesmo. São muito fiéis, gente. Amo vocês. Então, olha, um beijão, gente. Até a próxima. E essa live vai ficar gravada, tá? Ari, um beijão, viu? Muito obrigada. Tchau. Beijo.